nós estamos no 5º dia de guerra, se eu não me engano, certo? Então as informações elas são muito desencontradas, certo? A gente tem visto imagens aí, quem quer procurar, de uma resistência heróica da população saindo às ruas, tem coisas emocionantes, você pega mulheres idosas aprendendo a usar fuzis e treinando nas ruas e montando batalhões populares, bairro por bairro, para defender a Ucrânia, e a gente vê algumas coisas, foram capturados alguns soldados russos, foram capturados por um grupo de mulheres que se armaram para combater o ataque russo e capturaram alguns soldados russos. E os soldados estavam completamente perdidos. Eles diziam assim que não sabiam por que estavam ali, tinham contado para eles que os ucranianos os tomariam como libertadores. Porque na Rússia está sendo vendida a história de que essa é uma guerra contra o nazismo para libertar a Ucrânia das garras do nazismo, certo? Instalado em Kiev. E, bom, os soldados foram para lá completamente perdidos. Existem informações sobre uma série de soldados, inclusive oficiais, se rendendo facilmente ante a resistência ucraniana, porque a moral está baixíssima da tropa nesse sentido, que não consegue entender por que estão atacando um país, um povo que sempre se consideraram como irmãos, certo? Então, existe esse aspecto. A resistência está sendo impressionante nas ruas, não dá para fazer nenhuma previsão sobre a escala dessa resistência, por enquanto, se essa resistência é suficiente para deter o ataque russo. Agora existe um boato dizendo que o plano da Rússia era que Kiev caísse em 3 dias, e que a resistência surpreendeu as forças armadas russas, o exército russo, nesse sentido, e nós estamos no 5º dia, e a Rússia, inclusive, recuou um pouco para fora de Kiev, e inclusive abandonou um pouco o plano de tomar diretamente Kiev. Todas essas informações são muito desencontradas, é muito difícil a gente ter informação concreta sobre isso, mas a impressão é que a resistência está sendo muito superior ao que Putin esperava. Por outro lado, o papel das forças armadas regulares da Ucrânia está menos claro. Em alguns setores tem combatido e tem combatido ferozmente. Existe uma dúvida sobre a aviação. Parece que parte da aviação foi abatida no solo, o que mostra que, ao que tudo indica, o governo ucraniano não preparou o país para enfrentar o ataque russo e caiu um pouco naquele papo de que a pressão da União Europeia seria suficiente para Putin. E não foi. Então a impressão é que, mais uma vez, assim como foi na luta contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, o povo ucraniano vai ter que se levantar por conta própria para resistir a mais esse ataque. As notícias que a gente tem recebido são animadoras. O quanto que isso é suficiente para enfrentar a máquina de guerra russa é difícil dizer. Como no 3º dia a resistência foi muito maior em Kiev do que o governo russo esperava, ele ordenou aumentar e intensificar o ataque em todas as frentes contra Kiev. Tentou fazer isso no 4º dia e depois parece que mudou de política e agora está tentando, concentrando fogo em cercou e parece que entrou na cidade de Kharkov, que é no leste ucraniano. Não está muito claro isso, mas a primeira impressão, Diego, é que a resistência tem lutado bravamente. Você começa a procurar pela internet e ver os exemplos, mas são emocionantes. De gente assim, eu vi assim, casal que tinha acabado de se casar, estavam preparando a lua de mel, decidiram não fazer a lua de mel e foram se alistar e estão com armas nas mãos para combater. É cheio de exemplos assim, gente de idade aprendendo a usar fuzis para defender o seu país e parece que não estão dispostos a entregar. Então, esse tem uma questão. A moral dos trabalhadores do povo ucraniano para defender seu país está elevada, apesar de estarem enfrentando sozinhos uma máquina de guerra daquele tamanho. Aparentemente, a moral do lado russo está baixa. Eu tenho conversado com muita gente na Rússia e tenho visto coisas assim, ó. Gente que não é de esquerda, que não é ativista, gente assim que eu conheço por relações profissionais, esse tipo de coisa. Então, gente que achava, não vai ter guerra, isso aí é só uma forçação de barra com a União Europeia, vão chegar a um acordo. Aí, quando começou a guerra, esse povo, como é que eu vou dizer assim, desabou, certo? E disse, porra, mas o Putin mentiu para nós? Ele falou que não ia atacar, pô. Entende? Ele falou que não ia atacar, que era só, como é que eu vou dizer, exercícios militares. Ele mentiu, inclusive, para nós, russos, que apoiamos ele. Eu ouvi gente falando isso. Eu ouvi gente dizendo, não, agora que começou a guerra, vai ser como com a Ossétia do Sul, lá em 2008, ele vai lá 2, 3 dias, toma e depois faz um acordo e fica tudo em paz. Esses caras estão de olho arregalado agora, porque não era o que eles provavam. Falei com um cara, por exemplo,
que defende, o Putin defende a guerra, né? Acredita em toda a história que o Putin está lá para acabar com os nazistas na Ucrânia. E ele me falou, olha, o que me preocupa é que o povo russo se dividiu em dois campos. Metade está contra a guerra. Bom, isso não tinha acontecido em 2014, quando tomaram a península da Crimeia, quando tomaram um pedaço de Donetsk e de Lugansk. Então, aquela empolgação que existiu em 2014, do retorno que tinham tomado a Ucrânia, anexado a Crimeia, e que era o começo da reconstrução do Império Russo e tudo isso, hoje ninguém está comprando essa história. Acho que a situação política do Putin dentro da Rússia, ela está se tornando complicada nesse momento, tá certo? É imprevisível o desdobramento disso, mas a situação é essa. Deixa eu dar um último exemplo. Um colega com quem eu tenho alguma coisa de trabalho, às vezes, porque eu trabalho como tradutor, né? E é russo. E estava chorando na mesa, a gente conversa. Eu cheguei, estava chorando na mesa. E eu pergunto, cara, o que tem contigo? Né? Ele russo. E ele me mostrando no celular dele, né, as mensagens do amigo dele, o melhor amigo dele, vive em Kiev, na Ucrânia. E o amigo dele escrevendo para ele, cara, eu estou aqui com meu filho e com a minha esposa. Chegou para a gente a notícia que daqui 3 horas começa o bombardeio de Kiev. O que eu faço? E esse meu amigo russo, sentindo ainda a responsabilidade por ser russo, chorando e dizendo, cara, tenta se esconder nas galerias do metrô. E com ódio, um cara que nunca foi de esquerda, nunca foi ativista, nunca foi de oposição, era desligado de política, certo? Ódio ao Putin, ódio, ódio, ódio. Imagina o que está passando em setores, digamos assim, mais próximos, porque vocês têm que entender que a relação cultural, étnica e etc., entre a Rússia e a Ucrânia são muito próximas. Todo mundo tem um parente morando na Ucrânia, entende? Não é uma coisa assim como o seu país atacando outro país. Era como se fosse, sei lá, São Paulo bombardeando Minas Gerais, entende? Alguma coisa assim. Todo mundo tem parente do outro lado ali e está sentindo isso. Não passava pela cabeça dos russos que o Putin poderia um dia atacar a Ucrânia. Que Kiev estaria sob o bombardeio, e esse bombardeio está sendo feito pelos russos. E o Putin diz que isso é para defender a Ucrânia. Então não está colando a história, certo? Ao mesmo tempo, por outro lado, o Putin tem uma máquina de guerra gigantesca e está disposto a ir até o último passo. Não sei se vocês viram hoje, nas últimas horas foi anunciado que Putin colocou em estado de alerta todo o departamento que controla para ativar as suas armas nucleares. Deve ser um blefe nessa altura do campeonato para aumentar um pouco a temperatura política, mas o problema é o seguinte, pessoal. O Putin não tem como recuar dessa situação. Ele não pode sair dessa guerra com uma derrota. Uma derrota nessa guerra para ele significa perder a cabeça, certo? Ser acusado por crimes contra a humanidade, certo? Merecedor do ódio de todo o povo russo por atacar o povo ucraniano, e ele não tem como recuar. Então, para onde que isso pode ir? Né? O Putin já declarou, acho que faz uns 2 anos mais ou menos, ele disse uma vez, falou a seguinte frase na imprensa, ele disse, não vejo sentido num mundo sem a Rússia. A Rússia, no sentido que ele compreende a Rússia, a grande Rússia, como dominante dos outros povos não russos da região. Não vejo sentido num mundo assim. Bom, esse é o cara que tem a caixinha com o botãozinho vermelho ali, certo? Das bombas atômicas. Então, o que eu posso dizer para vocês? Não quero falar aqui de plano de guerra mundial, guerra nuclear, esse tipo de coisa. Agora digo, Putin e os oligarcas, a burguesia russa, estão dispostos a tudo. Não se iludam. No começo, diziam, enquanto se dizia que ia atacar a Ucrânia, toda a esquerda stalinista, gente de diferentes partidos de esquerda, vi gente de... Bom, não vou citar aí todos os partidos, todo mundo sabe, né? Mas dizendo coisas assim, isso aí é só ameaça dos Estados Unidos, fica falando, a Rússia não vai atacar nada, a Rússia está falando que é só... Teve um monte de meme, vocês lembram, que o Biden, como um pateta, que só ficava dizendo que ia atacar e não atacava. Marcou a hora e o dia, o Putin fez piada com isso. Bom, ele pegou e atacou. Aí quando atacou, disseram, não, ele vai tomar só aquele pedacinho de Lugansk e Donetsk. Aí ele tomou o pedacinho de Lugansk e Donetsk e começou a estender para o resto do país. Mas ele vai pegar só aquela região para pressionar um pouco. Bom, agora ele já está em Kiev, certo? A política do Putin é uma guerra total, até a destruição da Ucrânia enquanto país independente, livre e soberano, certo? Essa é a política dele.